Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Evangelho no Lar Espírita. E foi deixada aí, por volta do finalzinho da tarde, a seguinte pergunta: a raiva pode afetar a nossa saúde? Será? Essa resposta já, depois da nossa oração inicial. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais essa noite, reunidos em nome do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai Celestial, para aprendermos um pouquinho mais dessa doutrina tão esclarecedora e tão consoladora. Nesta noite, que os bons espíritos que aqui se fazem presente e aqueles que necessitam de atendimento sejam encaminhados através para os hospitais da espiritualidade. Que os bons espíritos que aqui estão possam encaminhar aqueles espíritos sofredores que se veem em perturbação para os hospitais do plano espiritual. Que o nosso querido médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, possa recebê-los com todo amor, carinho e atenção. Que o nosso querido médico dos pobres possa realizar a fluidificação das águas e a limpeza dos ambientes, retirando todas as energias inferiores, renovando-as por energias de amor, de paz e de tranquilidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite. Lembrando que o nosso programa hoje está sendo gravado um pouquinho antes de ir ao ar, né? Para a gente não perder o hábito de sempre ter um programa aí novo, com novas informações. Então, hoje é dia do terceiro livro da codificação, né? O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Estamos no capítulo 9, intitulado de Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Já estamos ali na parte de instruções dos espíritos, né? E hoje vamos falar sobre obediência e resignação e sobre a cólera, que é a nossa pergunta aí da noite, né? A raiva, né? A cólera pode afetar a nossa saúde? Com certeza. Olhem aqui no item 9. Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, né? A nada cura, a nada sana, gente, o homem perceberia que ela lhe altera a saúde e compromete até a vida. Reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Então, sim, conforme esse trecho aqui do item 9, né, do capítulo 9 também, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, subtítulo A Cólera. Sim, a raiva, a cólera, ela afeta a nossa saúde. E uma das primeiras vítimas não é o outro a quem a gente descarrega, somos nós mesmos, né? Porque a vibração, gente, muda. Pode ver, depois do momento de explosão que você teve, o coração palpita mais rápido. As células, a gente tem células que chegam até a morrerem, né? Então, a gente só prejudica nós mesmos. Mas outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam, né? Então, alguns que sempre se utilizam da raiva acabam não só fazendo mal a si próprio, mas até aqueles também ali que os cercam, né? Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama. E que pesar mortal se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Né? Então, quantos atos impensados que são cometidos pela cólera, pela raiva. E o homem, né, carrega isso de uma existência para outra. Vamos lembrar da lei de causa e efeito. Né? Tudo que é plantado é colhido. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede
que se faça muito bem e pode levar à prática do muito mal, né? É como se ela cegasse, de fato, como alguns falam, eu estava cego. Mas a gente deve procurar a não, né, ficar cego, porque a cólera, a raiva, ela nos faz mal, né? Ela altera quimicamente, né, as questões hormonais, atinge as células. Isso deve bastar para induzir ao homem a forçar-se por se dominar, né? Então é o recado que os espíritos aqui, no caso, né, um espírito protetor em Bordeaux 1863 nos falam: buscar se dominar, a gente precisa. O espírita, ao demais, é concitado, né, é instigado, né, estimulado a isso. Por outro motivo, o de que a cólera é contrária, que fique bem claro, à caridade e à humildade cristã, né? Então, a humildade e a caridade cristã não sintonizam com a raiva, com a cólera. Até porque a cólera, de onde será que ela surge, né? Aqui no início do item 9, ele diz: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, né? Então, o orgulho, a gente tomado pelo orgulho, pela vaidade, a gente acaba achando que é algo muito além do que até os outros, e a gente não é nada, né? Vos considerastes tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece, que é o que causa aí a cólera, que está lá no nosso orgulho ferido. Pesquisai a origem desses acessos de loucura, de alucinação, né, da raiva passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai, e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, fúteis, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico, né, raivoso, a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque lhe não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem do ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Um espírito aí de Bordeaux, que nos fala. E um outro espírito, acho que é Hahnemann, de Paris, de 1863, nos diz: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que a boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados, né, excluídos, né? Então, o homem, por essa falsa ideia de que não precisa se reformar intimamente, né, ele acaba dispensando esforços para buscar se controlar, se dominar esses sentimentos inferiores, como a raiva que vem ali do orgulho. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com o seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa no seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas.
é ainda uma consequência que a gente vê aí dessas acusações, né, do orgulho que se encontra, né, através a todas as suas imperfeições, entre todas as suas imperfeições. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor aos atos de força. Um ponto importante: não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadivos, né, de que um espírito pacífico, gente, um espírito pacífico, mesmo que num corpo genioso, colérico, ele sempre será pacífico. E que um espírito violento, mesmo que num corpo linfático, né, acometido ali por doença, não será brando. Somente a violência tomará outro caráter. E aí fica uma coisa muito certa: o corpo não dá a cólera, né? O organismo, aquele que não a tem. Do mesmo modo que não dá os vícios, todas as virtudes. Os vícios, perdão. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes do espírito. Quem traz essa cólera, quem traz esse orgulho que gera cólera é o espírito, não é o corpo, não é o organismo. O ser inteligente, agente que comanda esse organismo é o espírito. Ele é o ser inteligente. Ele que é imperfeito e perfeito. É ele que precisa dominar-se. O homem deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nisso não pode atuar. E aí falando do corpo, mas pode modificar o que é do espírito quando quer por vontade firme. Então, se o espírito tem essa vontade de se modificar, se dominar, ele vai conseguir. Só que precisa vir do coração essa vontade de mudança. Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sobre as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer no vício. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Olha o lembrete. Lei do progresso. Não precisamos querer progredir também. Hermann, Paris, 1863, né? As instruções dos espíritos aí de hoje. Aqui a gente fecha essa parte da cólera, da pergunta, né? E agora a gente volta lá para o item 8, que vai falar sobre a obediência e resignação, né? Resignação é a aceitação, é a submissão, está em conformidade, né? Porque se sofremos, é porque o principal responsável desse sofrimento somos nós mesmos, né? São os frutos, né? Melhor, são as sementes que não foram muito boas que a gente plantou. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações, que a revolta insensata do homem deixa cair. O pusilânime, né, que é o medroso, não pode ser resignado. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes, obediência e resignação, né? Só lembrando.
que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal que o homem estava entregue. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da nossa geração, conforme afirma, é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Ou seja, espíritos muito elevados intelectualmente, mas moralmente pouco elevados. Digo apenas atividade, né, intelectual, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra, que fecha o seu entendimento, né, que inibe o entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade, em marcha, lhe aplicaremos o látego, né, o chicote, né, o castigo, e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Né? Então, os bons espíritos superiores estão ali a nos orientar. Se precisar puxarem a orelha, né, que é o castigo que puxarão. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Olha os ensinos aí. Lázaro, Paris, 1863. Finalizamos o capítulo 9 e semana que vem iniciaremos o capítulo 10, no dia 7/4, né? Intitulado de Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos fazer a nossa oração final, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais essa noite reunidos em estudo, que os bons espíritos e a espiritualidade superior, em nome do Mestre Jesus, possa auxiliar aqueles irmãos que se veem em perturbação devido ao desencarne recente. Que sejam atendidos nos hospitais da espiritualidade com todo amor, com todo carinho. Que nossa mãezinha e o Mestre Jesus possam encorajar a todos nós as lutas diárias, nos estimulando ao progresso e à melhora íntima de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos de todos os males. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Amanhã às 8 da noite, juntinhos para o estudo do 4º livro da codificação, né? O livro Céu e Inferno. Lembrando que nessa sexta, né, estaremos juntinho às 8 horas somente pelo YouTube e Facebook, né? Assim como hoje, o programa vai estar disponível apenas nessas 2 plataformas na sexta-feira. Amanhã, normal para as 3 plataformas. Grande beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.
Tchau, tchau.